meditar num texto da Palavra de Deus, de Atos capítulo 9, em que Deus chama o missionário. Deus vai ao encontro do missionário e levanta o missionário, faz uma obra completa na vida desse homem, até que ele se tornasse um grande missionário nas mãos de Deus. Atos capítulo 9, verso 23 em diante, fala do momento que Saulo escapa, né, por meio de um cesto. E no verso 23 em diante diz assim: decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo do plano deles. Dia e noite guardavam também os portões da cidade para o matar. Mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite, e colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Amém? Que o Espírito de Deus tenha liberdade para falar conosco. Ele fale ao nosso coração conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. Que estejamos com os nossos olhos e ouvidos abertos nessa noite para compreender o que Deus quer nos dizer. Amém? Querido, Saulo você conhece, né? E a palavra de Deus é clara quando diz, né, que Saulo, né, respirava ameaças de morte contra a igreja. Saulo estava obstinado, estava com propósito no coração de ir a Damasco, perseguir os cristãos, né? No capítulo 9, no início do capítulo 9, você vai ver, né, Saulo indo até aquele lugar com o objetivo de matar e prender os cristãos. E o fato dele respirar ameaças de morte diz para nós que Saulo não era qualquer um que ameaçava, né? Que às vezes tem gente que fala, eu vou te matar, mas a gente sabe que não vai matar nada, né? Mas Saulo não só tinha o desejo, quanto tinha a autoridade para fazer. Saulo tinha a autorização ou era subordinado às autoridades da época e por isso tinha delegação ou poder investido de autoridade para mandar prender, para até mandar matar quem quer que seja. A Bíblia diz que o primeiro, né, mártir da igreja foi morto na presença de Saulo, e a Bíblia diz que Saulo consentia com a sua morte, né, quando ali foi Estevão apedrejado. E Saulo tinha no seu coração ali, está fazendo a obra de Deus. Ele acreditava que estava cumprindo um propósito de Deus, perseguindo essa falsa heresia que estava surgindo, que falava a respeito do Cristo, que falava que o Cristo já esteve entre os judeus e que agora ressuscitou. Saulo, eu creio, questionava se realmente era verdade aquilo que esses homens falavam, o que talvez, né, tivesse movido o seu coração ao ver um homem ser apedrejado, e a Bíblia diz que ele olhou para os céus e viu Deus, viu o próprio Senhor Jesus, e perdoar os pecados daqueles que os apedrejavam, dizendo, olha, eles não sabem o que fazem. Talvez isso tenha tocado o coração daquele homem, a ponto dele questionar sua própria fé, questionar suas próprias ações. E nesse caminho de Saulo até Damasco, até a entrada da cidade, o texto vai dizer que Jesus, o próprio Cristo, se apresenta para Saulo. E ele cai por terra, ele fica cego da noite, de uma hora para outra, de repente ele fica cego, e o homem que era forte, obstinado, que tinha autoridade, o homem que ia fazer acontecer na cidade, de repente entra dependendo dos seus próprios colegas naquele lugar. De repente o homem que fazia, que acontecia, que mandava matar, que mandava prender, de repente agora estava dependendo de outras pessoas porque estava cego. E Deus, queridos, tem essa capacidade, tem a capacidade de cegar os inimigos da igreja. Deus tem a capacidade de cegar os inimigos que querem
intentar contra a sua vida, que tentam contra a sua vida espiritual, que tentam contra a sua vida contra seu corpo físico, tentam contra a igreja do Senhor. Deus pode cegar. Deus pode confundir os inimigos, como aconteceu com Eliseu e o seu servo, quando Deus mandou, Eliseu fala para aquele servo e pede para o Senhor, abre os olhos dele, e naquele momento ele olha e vê os exércitos do Senhor ao seu redor. Queridos, existem exércitos de Deus à sua volta, existem exércitos de Deus te guardando, ainda que você não veja, ainda que você não enxergue, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está operando em teu favor. Saulo, ao ser colocado naquele lugar, o texto diz que Saulo ficou 3 dias sem comer. 3 dias de jejum obrigatório. 3 dias brigando com Deus. 3 dias naquele relacionamento com Deus. De repente Deus levanta um profeta. Ananias, vai lá. Vai à rua chamada direita e se encontra com Saulo, aquele que chegou para matar. Aquele que chegou para fazer uma grande arruaça na igreja, é esse mesmo. Se encontra com ele. Porque ele para mim é vaso escolhido. E daí, queridos, revela a misericórdia de Deus na nossa vida. Porque não importa o que tenhamos feito contra Deus. Não importa o pecado que cometemos diante de Deus. Não importa o quanto nos afastamos da presença de Deus. Não importa o quanto nós já tenhamos até mesmo matado, ou eliminado vidas à nossa volta. Não importa qual seja o nosso pecado, a misericórdia de Deus nos alcança. A misericórdia de Deus pode nos alcançar. Pode vir até nós. Por mais destruidor que nós tenhamos sido no passado, por mais que tenhamos sido pessoas perversas no passado, existe misericórdia de Deus para a nossa vida. Deus ainda não perdeu o controle. Deus ainda tem um plano traçado para nós. Deus ainda pode mudar a nossa vida. Ainda existe um escape de Deus para nós. Ainda existe uma saída do Senhor para você. Por mais distante que pareçamos estar, por mais que você olhe e diga, mas fulano não dá. Fulano é convicto, que ele vai atrás, Deus pode alcançá-lo, querido. E a palavra de Deus diz que Saulo precisou desse tempo com Deus. Esse tempo de 3 dias com o Senhor. O próprio profeta duvidou. O próprio profeta falou, será que eu tenho que ir lá mesmo falar com Saulo? Aliás, precisamos entender e abrir os nossos olhos para a realidade de que Deus ainda fala conosco, ainda fala com a igreja. O Espírito Santo ainda fala com o seu povo. E ao chegar naquele lugar, a palavra de Deus diz que ao falar com Saulo, as escamas caíram dos seus olhos. E ele começou a enxergar. E ele começou a falar com Deus. A sua vida estava transformada. Deus fez um milagre na sua vida. Aleluia. A palavra de Ananias foi, olha, Saulo, está no verso 17. Irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Entendeu o plano de Deus, querido? Não adianta só voltar a enxergar, tem que ser cheio do Espírito. Não adianta Saulo que só enxerga as coisas, que critica a vida dos outros. Não adianta Saulo que só enxerga os problemas da igreja. Não adianta Saulo que só enxerga aquilo que espiritualmente está diante dos seus olhos. Tem que ser cheio do Espírito. Tem gente que recebeu a unção só para ver. Ele enxerga o problema na vida do irmão, ele enxerga as falhas da irmã, ele enxerga a roupa que a irmã está vindo, que está com um decote muito grande, ele enxerga tudo na vida dos outros.
mas ele não tem óleo do Espírito para interceder. Ele não tem coração para se colocar diante de Deus e interceder pelos problemas dos outros. Porque aquele que enxerga, ele só aponta o erro. Ele não se coloca na brecha. Aquele que enxerga, ele só aponta os defeitos da igreja, as falhas da igreja, aquilo que a igreja tem feito de errado, aquilo que a igreja tem cometido e que até sempre vai cometer erros. Mas ele não tem a compaixão de se colocar na brecha, de interceder. E somente quem se coloca à disposição de Deus para ser cheio do Espírito Santo pode fazer. Quer se colocar em oração. Esse retiro espiritual na vida de Saulo serviu para mostrar isso para ele. Agora você está dependente de Deus, Saulo. Agora você tem que depender. Quando as escamas caíram dos seus olhos, ele voltou a ver. E a Bíblia diz que ele foi batizado. Saulo começou logo em seguida a entrar nas sinagogas e a falar do amor de Deus. Porque é o Espírito que impulsiona a igreja a pregar. É o Espírito que impulsiona a igreja a abrir a boca e falar, ainda que muitos a julguem. Ainda que muitos olhem para você, mas você, rapaz, se eu te conheci, eu sei o teu passado. Eu sei os lugares que você frequentava, eu sei as pessoas que você andava, eu sei o que você fez no verão passado, ainda sei. Ainda assim, queridos, é o Espírito que impulsiona a igreja a pregar. Paulo já diz que poderia pregar com palavras de sabedoria, mas ele pregava com a manifestação do poder de Deus. E às vezes nós somos atraídos por mensagens filosóficas, mensagens poderosas, teológicas, maravilhosas, mas que não têm poder de Deus. Palavras poéticas, bonitas, palavras elucubradas, palavras que podem satisfazer temporariamente a nossa alma, mas que não pode mudar o nosso caráter. Só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode quebrantar o nosso coração. Só a palavra de Deus pode transformar a vida de Saulo em Paulo. Porque dentro de nós existe um Saulo rondando. Dentro de nós existe um Saulo que está lá, doido para matar. Doido para fazer o mal, doido para perseguir. Doido para fazer alguma coisa que estrague com a vida de alguém. E é por isso que nós precisamos nos colocar debaixo dessa misericórdia. E a palavra diz que ele ficou então em Damasco pregando a palavra nas sinagogas. Muitos vão dizer que em torno de 2 a 3 anos Saulo ficou naquele lugar. E conforme ele foi crescendo em relacionamento com Deus, crescendo em intimidade agora com o Cristo que lhe foi revelado, os inimigos começaram a surgir. Entenda isso, querido, toda vez que você se aproxima de Deus, toda vez que você se aproxima da palavra, toda vez que você se aproxima de Cristo, toda vez que você se torna semelhante a Jesus, inimigos vão se levantar contra você. Às vezes nós pensamos que seguir a Jesus é o mar de rosas. Muitos foram atraídos pela mensagem, Jesus é a solução dos seus problemas, vem cá. E daí ele fica na presença de Jesus, na presença de Deus, ele acha que todos os problemas dele vão ser resolvidos. Ele acha que por ele servir a Jesus, ele não vai ter problema no trabalho. Por ele servir a Jesus, ele não vai mais ficar doente. Por ele servir a Jesus, ele não vai ter mais tribulação. E daí muitos se decepcionam com a igreja, com Jesus, e acabam abandonando o Evangelho, porque nunca conheceram o Evangelho de Jesus. Quando Deus chama Saulo, ele diz, olha, importa que você sofra por causa do Evangelho. Quando o Senhor Jesus vai falar a respeito,
das bem-aventuranças, ele diz, olha, bem-aventurados sois quando vos humilharem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Exultem, fiquem alegres, porque grande é o galardão de vocês nos céus. Porque nunca compreenderam a palavra. Nunca compreenderam qual é o propósito de Deus na vida delas. O propósito de Deus não é te dar um carro, uma casa. O propósito de Deus não é fazer você feliz, tchuc de Deus, querido, que ninguém pode tocar. Não, querido. O propósito é você cumprir a palavra de Deus que Ele tem para a sua vida. O propósito que Deus tem para você. Você é uma ferramenta que Deus quer usar. Uma ferramenta que Deus quer trabalhar em você. Deus quer trabalhar no teu caráter, na tua vida. Quer te transformar. Saulo se colocou à disposição de Deus, os inimigos perceberam a mudança na vida dele. Quando ele começou a pregar, as pessoas ficaram atônitas. Como é que pode? Que mudança radical que o Senhor fez. Igual você, quando você se encontra com a sua família, se encontra com aquele tio, se encontra com aquela pessoa que antes via você no fundo do poço e brincava com você, mas agora vê você transformado, renovado, transformado, não entende o que Deus fez, não compreende a obra que o Espírito Santo fez na sua vida. Muitos não entendem. Então a Bíblia diz que eles resolveram matar Saulo. Resolveram dar fim na vida de Saulo. Porque aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não entende, a gente quer matar. Aquilo que as pessoas não conseguem entender, compreender, elas querem acabar. É melhor acabar com tudo isso aí. É por isso que o próprio Paulo vai dizer que nós somos loucos, como que loucos para o mundo, porque o mundo não nos entende. O mundo não compreende aquilo que é pelo Espírito de Deus, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Saulo falava de coisas espirituais, mas graças a Deus, queridos, porque todas as vezes que o inimigo se levanta contra você, vem a revelação de Deus e te mostra. Todas as vezes que o inimigo tenta te matar, Deus tem um escape para você. Deus mostra quais são os intentos do inimigo. E a Bíblia diz que esse plano de Satanás foi revelado, foi mostrado a Saulo, e ele soube que havia um plano para matá-lo. Ele ficou sabendo que havia uma estratégia do inimigo para acabar com a vida dele. E aqui, inimigos são as autoridades em conluio com os judeus da época, com aqueles que eram, os donos da verdade, os senhores da sinagoga, que eram muitos, fariseus, autoridades, que armaram um plano para matar Saulo. E o plano era tão diabólico, que eles não só tentaram matar, quanto cercaram a cidade para que Saulo não saísse. E às vezes, queridos, Satanás tem planos assim. Ele não só quer acabar com a tua vida espiritual, quanto ele quer te cercar para que você não tenha outra saída. Ele não só quer acabar com o teu relacionamento com Deus, quer matar, quanto ele te cerca para você não ter tempo para entrar na presença de Deus. Não só quer acabar com tudo, quanto ele arma um plano para ir te matando. O tempo vai passando e você vai morrendo, porque a tua mente só fica pensando naquilo. Só fica pensando nos problemas, só fica pensando nas situações que são colocadas diante de você. A Dila aqui falou a respeito de Daniel. Meus irmãos, quando a gente olha para aquilo que foi colocado, para a proposta que foi colocada diante de Daniel, a gente vai ver qual deve ser a nossa posição diante de Deus. Quando lhes foi impedido sequer de orar, a Bíblia diz que ainda assim, Daniel 3 vezes ao dia entrava e orava em direção a Jerusalém. Clamava ao Senhor. Meu irmão, existe uma estratégia do inimigo para parar a igreja.
Existe uma estratégia do inimigo para parar o crescimento da igreja. Existe uma estratégia do inimigo para matar aqueles que são servos do Senhor. Ele quer acabar com a sua vida espiritual, com a tua intimidade com Deus, acabar com tudo aquilo que você construiu para Deus. Cercando, matando, procurando você. Mas graças a Deus, queridos, porque quem está na dependência de Deus é escondido pelo Senhor. Quem está no esconderijo do Altíssimo, guardado, protegido, está, como a própria palavra de Deus diz, como filhote debaixo das asas da galinha, protegido pelo Senhor, guardado por Deus. O inimigo pode fazer estratégias, pode tentar matar, pode tentar cercar, pode tentar fazer o que for, mas Deus te guarda. É Deus quem protege. É Deus quem dá o escape. A palavra diz lá em Daniel, no capítulo 10, quando a gente olha para a vida do profeta, que Daniel se colocou em oração diante de Deus. E Dila falou disso aqui. E a Bíblia vai dizer que Daniel ficou 21 dias em oração. E quando o anjo se encontra com Daniel, vai dizer, olha, desde o primeiro dia que você se colocou a buscar o Senhor, desde o início, eu já vim com a bênção. Eu já vim com a vitória para trazer nas tuas mãos. Mas o inimigo impediu que eu chegasse. Uma batalha estava sendo travada. Uma luta espiritual estava acontecendo, Daniel. Até que eu consegui chegar. Até que eu consegui trazer aquilo que te pertence. Meu irmão, entenda, todas as vezes que nós buscamos o Senhor, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, uma batalha espiritual está sendo travada em nosso favor. E saiba, queridos, que aquele que está à frente da tua batalha nunca perdeu uma guerra. Aquele que está à frente da sua luta nunca perdeu uma batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o general. General dos generais. Ele está à frente das nossas batalhas, das nossas lutas. Eles guardavam o portão da cidade, e é justamente aí, quando o inimigo está guardando, quando o inimigo está querendo armar ciladas, quando as estratégias malignas estão parecendo que estão sendo bem-sucedidas e florescendo, é que nós vemos a misericórdia de Deus. É que todo o cenário está pronto para um grande milagre de Deus na nossa vida. É que todo o cenário está pronto para vermos a mão do Senhor agir. Saiba, queridos, que quando tudo parece que está perdido, igual filme, igual série, novela, quando tudo parece, chega naquele auge, que parece que tudo vai acabar, entra a mão de Deus. Entra a mão poderosa do Senhor. E nesse caso aqui, a mão poderosa de Deus era a mão da igreja. A mão forte de Deus era a mão dos discípulos de Saulo. Paulo, né? No caso Saulo. Era a mão da igreja. Porque às vezes nós queremos ver a mão poderosa de Deus agindo, fazendo um milagre, abrindo as portas, matando o inimigo, abrindo o mar vermelho, Deus fazendo coisas poderosas diante de nós. E nós nos esquecemos que a igreja é a forma de ação de Deus na terra. A igreja são as mãos e os pés do Senhor na terra. A igreja escolhida por Deus e levantada, a igreja que o inferno não pode prevalecer contra as suas portas, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é você, que sou eu, somos nós, é que somos o braço forte daqueles que estão sofrendo. Nós somos aqueles que vão segurar a corda para o milagre de Deus acontecer. Nós somos aqueles que vão ser usados por Deus para segurar, para ter força, para ter coragem. Quando a esperança se perdeu,
Quando todo mundo achar que já está perdido, que acabou, que já se foi, que é decreto do governo, porque o governo assinou, porque a autoridade que mandou, quando tudo parece que acabou, vai ter igreja orando, vai ter igreja buscando, vai ter igreja dando força, vai ter igreja dando corda, vai ter igreja vendo o milagre de Deus acontecer. Saulo tinha os seus discípulos já. Quando ficou sabendo daquela história, a cidade cercada, a guarda sendo trocada rotineiramente, de olho em Saulo, posso imaginar, naquele tempo não tinha fotografia, mas o retrato falado de Saulo estava lá no portão, fica olhando quem vai passar. Se passar um baixinho assim, parecido com esse aqui, ó, você prende. A vigia estava... A guarda estava atenta. Daí um irmão tem uma ideia. E se a gente descer ele no cesto? E se a gente colocar ele dentro de um cesto? E meu irmão, cesto fala da dependência de Deus. Cesto fala que precisamos ter a nossa vida na dependência do Senhor. Saulo chegou na cidade dependendo dos amigos, agora Saulo vai sair da cidade dependendo da igreja. Saulo chegou em Damasco dependendo daqueles que iriam perseguir a igreja, agora Saulo vai sair da cidade dependendo da misericórdia de Deus, dependendo daqueles que estavam sendo perseguidos, dependendo da igreja do Senhor. Sexto, fala dessa dependência. Lembra de Moisés? A Bíblia diz que Faraó estava perseguindo, queria matar todas as crianças, os meninos que nasciam. E a estratégia era colocar Moisés dentro do cesto até que ele chegasse à filha de Faraó. E ele é conduzido pelas águas e cai certinho naquele lugar. Moisés então é educado no palácio do Faraó, amamentado pela sua própria mãe, porque ficou na dependência do Senhor. Deus guardou a vida de Saulo. Deus guardou a vida dele. Lembra do deserto, enquanto Jesus estava pregando? A Bíblia diz que não tinha pão, não tinha comida, não tinha alimento suficiente para a multidão que seguia Jesus. De repente, um menino aparece com 5 pães e 2 peixes. E no final, eles levantam 12 cestos cheios de pão. Porque quando estamos na dependência de Deus, o alimento não falta, o milagre acontece. Quando nós entramos no cesto de Deus, quando nós colocamos aquilo que temos pouco dentro do cesto de Deus, Deus multiplica. Quando nós colocamos aquilo que não temos dentro do cesto de Deus, Deus faz um milagre. Meu irmão, o que você tem nessa noite para colocar dentro desse cesto da misericórdia de Deus? Talvez seja o seu casamento, precisa colocar ele lá dentro desse cesto da misericórdia, da dependência de Deus e dizer, está contigo agora, Senhor, porque não tem mais forças. Está contigo agora, Senhor, porque não tem mais o que fazer. Faraó é poderoso demais. Salabassuri calabassai. Os guardas são poderosos, a ordem é para matar, Senhor. Agora não é mais comigo, a luta é tua, Senhor. A batalha é tua. Entra no cesto, meu irmão. Diz que a muralha de Damasco tinha em torno de 11 metros de altura. Esse irmão, muito provavelmente, tinha uma casa do lado da muralha e uma janela que dava para fora. Ou no alto daquela muralha. E uma saída que dava para fora. Saulo, então, é colocado dentro do cesto e descido devagar. Os irmãos segurando, a igreja segurando, até ele chegar no chão, até ele chegar no solo. Qual, querido,
é o tamanho da sua muralha. Qual o tamanho das lutas que você tem enfrentado hoje? Qual o tamanho das batalhas que você tem enfrentado no seu dia, na sua semana, no seu ano de 2020, que muitos têm falado, foi um ano difícil, um ano de dificuldade. Todos nós passamos por momentos complicados esse ano. Mas cada um de nós tem uma muralha individual, particular, um problema, uma luta, soldados à porta que querem nos impedir, mas somente a estratégia de Deus pode nos dar vitória. Somente a estratégia de Deus pode abrir portas que estão fechadas. Somente a estratégia de Deus pode burlar as estratégias do inimigo. Pode passar por cima. Eu fico imaginando os soldados no outro dia de manhã, procurando Saulo na cidade, procurando Saulo nas casas. De repente ouve-se a história, Saulo já está lá em Jerusalém, filho. Vocês estão procurando no lugar errado. Saulo já está pregando lá em Jerusalém. Saulo já foi acolhido pela igreja. O missionário estava se levantando agora diante de Deus. Ele precisou passar pela escola de Damasco para ser levantado pelo Senhor. Começa-se uma nova trajetória na vida daquele homem. Entenda, querido. Entrar no cesto de Deus, depender de Deus, significa um novo tempo de Deus na sua vida. Um novo tempo de Deus no seu ministério. Um novo tempo de Deus na sua casa, um novo tempo de Deus na sua família. Por isso, não fuja do cesto de Deus. Não fuja das estratégias de Deus na sua vida. Coloque o seu corpo por inteiro ali. Às vezes a gente coloca só a mão no cesto. Às vezes a gente coloca só um pedaço da nossa vida no cesto. Tem gente que até é crente, se converteu, coloca a carteira lá, dá o dízimo, dá oferta. Oh, se converteu. Depende de Deus. Mas às vezes a gente precisa colocar o nosso celular no cesto. Às vezes a gente precisa colocar no cesto o nosso tempo. Às vezes a gente precisa colocar nesse cesto de Deus o nosso casamento, os nossos amigos, as nossas amizades. Precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, Pedro disse: não, Senhor. Como é que pode o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus disse para Pedro: olha, se você não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então Pedro disse: lava não só o pé, Jesus, mas lava o corpo inteiro. E às vezes a gente precisa assim, querido, colocar o nosso corpo inteiro como Saulo dentro do cesto. Para entendermos que precisamos da misericórdia de Deus. Precisamos depender exclusivamente de Deus. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo vai falar a respeito dos seus sofrimentos. Paulo vai falar daquilo que ele viveu no seu ministério, das coisas que ele passou no ministério. Se você acha, que não é crente porque ficou doente, saiba que Paulo ficou doente. Tem gente que está achando que é mais crente do que Paulo. Acha que perdeu a fé só porque teve um problema, um diagnóstico. Meu irmão, nada disso. Se você acha que estão falando mal de você por um problema qualquer, saiba que falaram muito mais de Paulo. E no capítulo 11, ele começa a falar de uma série de coisas que ele viveu na sua vida. Fala dos seus naufrágios, dos seus açoites, dos assaltos, dos perigos entre os gentios, dos jejuns, fé, de frio, nudez. Mas no verso 28, Paulo vai dizer que, além das coisas exteriores,
Ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não fique indignado. Se tenho de me gloriar, vou me gloriar no que diz respeito à minha fraqueza. O texto continua, e no verso 33, ele vai lembrar o que aconteceu em Damasco. Aliás, no verso 32 em diante, ele vai lembrar o que aconteceu no texto que nós lemos de Atos, capítulo 9, no verso 25. Ele diz: em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto, me desceram por uma janela da muralha, e assim eu me livrei das mãos dele. Paulo fala de todas as perseguições, fala de todas as lutas, fala dos açoites, fala das vezes em que ele foi fustigado com varas, fala das vezes em que ele foi apedrejado, das vezes dos perigos da estrada, de tudo. Dos perigos dentro da igreja, daqueles que são mentirosos, fofoqueiros, falsos profetas, ele fala de tudo. Mas no final ele ainda diz do cargo, do peso que tem aquele que é chamado por Deus com o propósito de cuidar de ovelhas, daquele que foi chamado com Deus com o propósito de abençoar a vida das pessoas, que carrega esse peso. Ele diz: olha, quem não sofre na congregação que eu não sofra? Quem não passa por dificuldades que eu também não passe? Ele diz: olha, quando um chora, eu choro também. Quando um sofre, eu sofro também. Fora todos esses problemas, eu prefiro me gloriar na minha fraqueza. Porque Paulo entendeu, querido, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Paulo entendeu, queridos, que quando nós estamos fracos, aí é que Deus pode operar na nossa vida. Quando nós entregamos, quando nós dizemos, falamos, não tem mais jeito, está com o Senhor, agora é que Deus vai agir. É agora que Deus começou a trabalhar. É agora que Deus começa a fazer coisas impressionantes, coisas maravilhosas na nossa vida, quando nós entregamos nas mãos dEle. E Ele dá o exemplo de Damasco, daquilo que aconteceu em Damasco. Meu irmão, essa noite é noite de você colocar essa muralha nas mãos de Deus. É noite de você colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele vai operar, Ele vai fazer. Não importa se estão falando mal de você, não importa se você tem passado por privações, não importa se você tem passado por lutas, por problemas, por dificuldades, entregue tudo nas mãos dEle. Entregue tudo nas mãos dEle. Mas esteja ligado à igreja, relacionado com a igreja. Não se afaste emocionalmente da igreja. Não se afaste dos problemas na igreja. Igreja tem problema, meu irmão, muitos. Vão falar mal de você na igreja às vezes, depende, talvez. Tem decepções dentro da igreja, tem. Mas é a igreja que segura a corda para o cesto descer. É a igreja que intercede quando já não tem mais saída, quando não tem mais jeito. É aquela história. É meu irmão, eu posso falar mal do meu irmão. Se vier um de fora falar, aí os dois se unem contra. É aquela história, meu irmão, Deus está com você. Deus está contigo. Existe uma saída de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero interceder pela sua vida. Eu quero orar pelas muralhas que estão sendo colocadas pelos inimigos, pela guarda que está sendo trocada constantemente para impedir você de prosseguir na sua caminhada com Deus. Que está impedindo você de ir para Jerusalém. Está impedindo você de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Saiba que esse tempo é o tempo de você viver na dependência. É o tempo de você ver os milagres.
acontecendo por meio da igreja. Uma vez eu estava na minha outra igreja, na igreja que eu me converti, e eu estava preocupado, era jovem, não tinha dinheiro, meu pai havia falecido muito cedo, e eu estava participando de um culto, de uma reunião de jovens. E no final da reunião, o líder dos jovens, eu preocupado porque eu queria visitar minha família, visitar minha irmã. E naquele tempo, até hoje, né, minha irmã mora em Santa Cruz da Serra. E não sei se você sabe, a passagem de ônibus daqui para Santa Cruz da Serra já era cara naquele tempo, agora não sei quanto está. Mas no final do culto, esse irmão veio para mim e me deu na época R$10. E era o valor exato para eu ir. Né? Na época eu ia e voltava com R$10. Eu acho que hoje deve estar em torno de R$20. E ali eu vi a mão de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Porque eu tinha clamado ao Senhor, eu tinha pedido a Deus, Senhor, faz um milagre. Deus tocou no coração daquele irmão. Um irmão que eu não tinha falado do meu problema, eu não tinha falado do que eu estava passando, eu não tinha falado da minha necessidade. De repente Deus tocou no coração dele, ele me deu R$10, falou, olha, Deus falou comigo que era para eu te dar R$10. E aquele dinheiro foi suficiente para eu visitar minha família, para aquietar o meu coração dos problemas que eu achava que encontraria quando chegasse lá. E Deus mostrou para mim, eu estou no controle. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua vida, eu estou cuidando da vida da sua família. Eu estou cuidando. E às vezes nós criamos na nossa mente grandes problemas, perdemos muito tempo pensando o que vai acontecer. Se fulano disser tal coisa, eu falo tal coisa. Se fulano fizer tal coisa, eu vou e faço isso. E a gente perde um tempo danado nisso. Aumentando a nossa ansiedade, aumentando. E a gente deixa de confiar em Deus. Deixa de entregar a nossa vida nas mãos de Deus. Ou a gente entrega com os lábios, mas as nossas atitudes não revelam isso. Ô Senhor, ô Jesus, Alabaçouriacai, Ne carabiaçou. Ele acalma o vento, a tempestade, meu irmão. É Ele quem tem poder para dizer, acalma-te mar, acalma-te vento. Só Ele tem poder para fazer abandarai. Não depende do quanto você se esforce. Não depende da tua dedicação em se esforçar, em lutar. Depende exclusivamente dEle, da voz dEle, da mão dEle. Rabaçouriandai, Recalabaçouriabandai. Existe uma janela, a janela está lá, o cesto está lá, a corda está lá, meu irmão. Rabandarabasubinai, você já tem os recursos. Você já tem o que necessita para viver o milagre de Deus. Você já tem tudo o que precisa. Rabandaradasou. Agora você só precisa da igreja. Você só precisa do teu irmão. Você só precisa do corpo de Cristo. Você só precisa da revelação do Espírito Santo. Ah, Jesus, dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Senhor, Pai. Queremos colocar nossa vida, ministério, igreja,
Tudo é teu, Senhor. Alabaço. Pertence a ti, Senhor. A saúde dos nossos filhos, o que os nossos filhos serão, como vai ser a nossa segunda-feira, como vai ser o nosso amanhã. Está tudo nas tuas mãos, Senhor. Acalma o coração do meu irmão, Pai. Acalma, Senhor, o coração dos teus filhos aqui hoje, Pai. Vem trazer, meu Pai, do teu espírito de paz, Senhor. A paz que excede todo o entendimento, Pai, sobre a vida dos teus servos aqui hoje. Porque o Senhor está no controle. Arabandarai. Ainda que tentem te matar, ainda que o diagnóstico seja para acabar com a tua vida, meu irmão. Existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que te protege. Existe um Deus que providenciou um escape na tua vida. Ah, Senhor, abandarai. Existe um Deus que já abriu portas que estão fechadas, janelas miraculosas que te dão um milagre. Jesus, aleluia. Nesse momento, Deus começa a derramar milagres na sua vida. Nesse momento, Deus começa a agir em teu favor. E portas, janelas que estavam fechadas, de repente começam a se abrir. Oh Senhor, oh Deus. E muitas vezes você não é aquele que precisa estar no cesto, mas você é um instrumento de Deus que vai descer o teu irmão. Muitas vezes você é um instrumento de Deus que vai segurar o teu irmão que está caindo, o teu irmão que está dependendo de Deus. Muitas vezes é você que Deus vai usar. Por isso, Deus, usa o teu povo, usa a tua igreja, faz conforme a tua vontade, Pai, e opera, Senhor, um milagre na vida de cada um dos teus filhos aqui hoje. Espírito Santo de Deus, abre, Senhor, os nossos olhos e ouvidos, porque queremos te ouvir e te ver. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.